Vamos abrir a palavra de Deus, lá em Lucas, no capítulo 2, e também no culto da virada, que nós faremos no último dia do ano, nós levantaremos uma oferta de gratidão a Deus. Então, tem os envelopes que já estão sendo colocados no gasofilácio. Faça um compromisso com Deus de uma oferta para abençoar a casa do Senhor. Nós queremos fazer muita coisa no ano que vem. Muitas coisas estão no nosso projeto. E para isso, Deus nos deu a visão. Deus dá a visão aos pastores. E dá o recurso para quem? Para a igreja. Aí o que acontece? Você quer que... Aí Deus vai te dar o dinheiro. O que você vai fazer? 10% você devolve. Os outros 90% você gasta. Porque, gente, a nossa igreja mantém missionários em vários lugares do Brasil e fora também. Tudo isso porque tem pessoas que entenderam e todo mês depositam na conta da igreja. Olha, os nossos missionários, eles têm carro com combustível, manutenção, aluguel, salário, INSS e plano de saúde. Pago com dízimo e oferta. Coisa, né? Se você entra, os empresários que têm sustentado essa obra, eles sempre falam comigo o seguinte: pastor, tem mais gente para mandar? Nós vamos mandar o Gerson agora, já em janeiro. Mas eu tenho mais umas 6 vagas de missionários para mandar para o sertão e para fora do Brasil. Só depende de você. Então, queridos, deixa Deus te usar. Se você quer ser abençoado, invista naquilo que move o coração de Deus, que é missões. Lucas capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 11, diz assim: mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. No começo do culto eu estava falando justamente sobre o Natal. Natal significa nascimento de Jesus. E nós temos aqui na igreja o natalino, né, que vai cantar no coro masculino. Ele nasceu no dia de Natal, né, natalino? Nasceu no dia 25, né? Aniversário com Jesus, né? Mas o Natal, nós celebramos o nascimento. O Natal significa nascimento. E o nascimento de Jesus. Para muitas pessoas, o Natal não acontecerá, porque Jesus não nasceu no coração delas. Mas para mim, e eu creio que para você, nós celebraremos o Natal, porque Jesus já nasceu no nosso coração. Amém? Eu quero falar um pouco dessa história, né? José e Maria, eles foram de Nazaré para Belém, e Belém significa justamente casa do pão. Só que na casa do pão, onde Jesus deveria nascer, a cidade estava lotada, as hospedarias estavam indisponíveis. E assim que chegou a hora de Jesus nascer, não houve espaço entre os homens. A Bíblia diz que não havia espaço entre as pessoas, não havia uma hospedagem, não havia um lugar para Jesus nascer. E quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei imaginando, falei, gente, é a mesma coisa. Você vê que Jesus, ele foi nascer lá numa caverna e foi colocado numa manjedoura. Ele foi nascer entre os animais, porque entre os homens não havia lugar para Jesus nascer. E até hoje continua do mesmo jeito, né? Às vezes nós estamos tão ocupados, a nossa agenda tem sido muito cheia, os nossos compromissos. Quando nós falamos em vida espiritual, nós colocamos lá no final da fila, né? Nós temos tantas prioridades e Deus e Jesus não é a prioridade das nossas vidas. Temos prioridades no trabalho, alguns nem chegaram no culto ainda, não vieram, porque estão preocupados com a festa do dia 25. E eu estava vendo que o Natal, ele está no mundo todo, até nos países muçulmanos, você vê as pessoas fazendo uma árvore, colocando lá alguma coisa, tem feriado, mas não se celebra Jesus. E a gente vê que muitas casas acontece a mesma coisa. Vai ter muita comida, mas não vai ter nenhuma oração de gratidão. Vai ter muita bebida, mas não vai ter nenhuma atitude como a de Jesus. E queridos,
Jesus não achou espaço. Maria, a Bíblia diz que ela o enfaixa e o deita numa manjedoura. O Filho de Deus, o Rei dos Reis, não nasceu num palácio. Aquele que é o Criador do mundo, não nasceu num berço de ouro. Aquele que dirige os céus, que governa a terra, que a palavra diz que a terra está sobre os seus, cujo governo está sobre os seus ombros. Ele se esvaziou e se tornou servo. E naquela noite em Belém, o sol da justiça nasceu. O anjo, ele desce do céu e anuncia: não temais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria, e que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa mensagem do anjo, ela tem umas verdades muito profundas para nós, e é onde nós nos baseamos como igreja. Em primeiro lugar, Jesus é o Salvador. Queridos, não precisamos de outro. O texto diz que na cidade de Davi nasceu o Salvador. Primeiro se cumpre uma profecia. A profecia do Velho Testamento, ela aponta que Jesus nasceria em Belém. No início do culto nós lemos Isaías capítulo 9, que aponta justamente para onde Jesus iria nascer. Jesus, ele nasce na cidade de Davi, como havia sido prometido desde o início. Você vê que a palavra, a Bíblia, ela é muito coesa. A Bíblia, o Velho Testamento todo aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. Jesus, ele é o centro da Bíblia. Ele está no começo e está no fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. Jesus está no primeiro versículo e ele está no último versículo. Ele é o centro de tudo, queridos. E quando o anjo anuncia, o anjo diz o seguinte: olha, nasceu o Salvador. Não é aquele que apontaria o Salvador, não é aquele que diz quem vai salvar, mas aquele que é o Salvador. Jesus, ele diz: eu sou a porta. Jesus é a porta. É interessante que quando Jesus morre, aí passa, ele ressuscita, aí os discípulos estavam todos dentro de um quarto, trancados, com medo. Jesus não bate na porta, ele passa pela parede. Todas as vezes que Jesus apareceu depois que ele ressuscitou, ele não usou portas, porque ele é a porta. Ele não precisa de porta, ele é a porta. E todos que entrarem por ele encontrarão salvação. E queridos, parece tão simples essa verdade, né? Mas ela é tão profunda que quando eu entendo que o Salvador nasceu, tudo aquilo que estava contra mim, a palavra diz que toda escrita de dívida, tudo que estava contra mim foi rasgado. Que nenhum esforço eu preciso fazer para ser salvo, porque todo o esforço já foi feito por Jesus. Jesus, ele sofreu tudo o que tinha que sofrer, ele passou por tudo aquilo para que eu e você pudéssemos, pela graça, ou seja, um favor imerecido. Algo que eu não mereço, você não merece, mas eu recebo de graça, que é a salvação. Jesus, ele nos salva não pelo seu exemplo, nem pelos seus ensinos, mas Jesus nos salva pela sua morte. Tem muitas pessoas que ensinam, né? Olha, faz isso, faz aquilo. Jesus disse: não, eu sou aquele que paga a conta. Ele nos salva pela sua morte. Jesus nasceu para morrer, ele nasceu como sacrifício, ele nasceu como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Gente, quando nós pensamos no que é pecado, pensa em algo que alguém fez contra você essa semana, algo de errado. Semana eu tomei uma fechada, quase que vou para o chão. Na hora, né, a gente fica ali bravo, né? Aí quando eu me lembro que a conta do meu pecado já foi paga, eu não posso ficar bravo com outro. Né? Como eu posso ficar bravo se a dívida que eu tinha era muito maior e já está paga? Jesus, ele nasce como o nosso substituto. Ele carregou em seu corpo o nosso pecado. Ele deu a sua vida por nós.
Ele foi ferido e traspassado pelas nossas iniquidades, a fim de recebermos o dom da vida eterna. Coisa fantástica, né? Todo dia a morte bate na porta. E esses últimos dias, praticamente toda semana, teve um velório para a gente participar. E várias faixas etárias, várias doenças, problemas. Mas uma coisa é certa: nós vamos morrer. O prazo de validade está aí em você. Então, etiqueta coladinha aí, a gente não sabe, né? Soubesse, né? 100 anos, 70, mas a gente não sabe. Mas um dia a gente vai. Agora, a nossa certeza é que nós nos encontraremos com o Senhor. Olha, às vezes a pessoa fala: pastor, mas se você estudar mais, você deixa de ser cristão. Meus irmãos, quanto mais eu estudei, quanto mais eu busquei conhecimento, eu fiz várias faculdades, fiz mestrado, em todos os campos de estudo, a única certeza que eu via era Deus. O ateu, ele não é ateu. Eu sou agnóstico. Não é agnóstico, ele teve uma decepção com religião. Porque nós aqui não pregamos religião, nós pregamos Jesus. Porque se você se basear na Igreja Batista para ser salvo, você vai para o inferno. Se você se basear na Maranata, na Católica, na Assembleia, vai para o inferno. A nossa base é Jesus. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é que nos conduz até o céu. E é aquilo que Ele ensinou que nós praticamos. Aí é que entra a grande verdade do cristianismo. O cristianismo não é adesão. O cristianismo é um estilo de vida. Nós nos tornamos pequenos cristos, porque nós nos tornamos semelhantes a Jesus. Gente, quando eu fico imaginando, nosso país é um país que se dizem que são mais de 80% de cristãos, porque se nós pegarmos a Igreja Católica, a Igreja Protestante, a Pentecostal, todos que se dizem cristãos, dá mais de 80%. Mas pensa num país que deveria ser o paraíso, mas é o paraíso da corrupção, né? Do roubo, das grades, cerca elétrica, né? É porque não temos pequenos cristos. Nós temos pessoas que aderiram ao Evangelho, mas não foram tocados pelo Evangelho. A palavra diz, o anjo diz, né, que ele é o Messias, que é Cristo, ou seja, o Salvador é Cristo, é o Messias prometido. No Velho Testamento, os patriarcas falaram da vinda de Jesus, os profetas apontaram para a sua vida. Todo o Antigo Testamento é preparação para a vinda de Jesus. E se nós pegarmos os sacrifícios que eram feitos no tabernáculo, a construção do tabernáculo, do templo, tudo apontava para Jesus. Jesus, o Messias, é o centro da eternidade, é o centro da Bíblia, é o centro da história. Ele é a figura central dos decretos de Deus. Tudo gira em torno de Jesus. E o mundo teve que se dobrar. Hoje nós vivemos no ano 2025 depois de Cristo. Ou seja, Jesus dividiu a história. Para você ver como Jesus marcou. Maomé não dividiu a história. Buda não dividiu a história. Mas Jesus dividiu a história entre o antes dele e depois dele. Antes de Jesus eram trevas, após Jesus a luz começou a raiar sobre a terra. Todas as coisas do tempo e da eternidade convergem em Jesus. Tudo é dele, tudo vem por meio dele, tudo é para ele. Ele é o alfa e o ômega da redenção. Esse é Jesus. Terceiro, quando o anjo diz que ele é o Senhor, Jesus é o Salvador, é o Messias e ele também é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Todo o poder do universo está nas suas mãos. Aquela criança que nasceu em Belém, ela tem o cetro do universo nas suas mãos. É interessante que quando a música estava cantando aqui, que foi muito bonita, tá? O Hudson, aí não dá para ir para o coro masculino, mas o Hudson dá para ir para o coro masculino, hein, Hudson? Cadê o Hudson? Está fugindo do coro masculino. Pode não, rapaz. Né? A música,
ela fala, imagine, se Maria tiver, ela já tinha, né, essa grandiosidade, né? Porque Maria foi uma mulher espetacular. Quando Jesus nasce de Maria, Maria tinha sido escolhida porque ela era uma mulher acima da média. Eu fico imaginando, se todas as mulheres hoje fossem como Maria, o mundo seria diferente, né? Mas Maria, ela quando segura Jesus, eu não consigo descrever qual seria a sensação, né, de José como pai, de Maria como mãe. Mas você imagina ela colocando o próprio Filho de Deus, amamentando Deus, tocando em Deus. Ela tocou em Deus. José tocou em Deus. Coisa fantástica, né? Quando a gente pensa na grandiosidade que é isso. Jesus é o Salvador do mundo, Ele é o Messias de Deus, Ele é o Senhor do universo. Jesus é a razão da nossa esperança. E em quarto e último lugar, o Natal é pedagógico. Interessante que o nascimento de Jesus nos ensina uma lição de humildade. Olha, Jesus, Ele é o Rei que nasceu servo. O Deus que se fez homem, o transcendente que se esvaziou de sua glória. Jesus, ele desceu até nós. Gente, e muitas vezes nós não temos a hombridade ou a humildade de descer. Às vezes eu vejo um pai falando para o filho de cima para baixo, sendo que se ele descer ao nível dos olhos do filho, muda tudo. Jesus, ele desce. A Bíblia diz que ele, o Criador dos céus e da terra, o Deus encarnado, diferente dos nobres deste mundo, não nasceu debaixo das luzes da ribalta, né, ou da popularidade. Ao contrário, não havia para ele um lugar em Belém, para ele nascer. Ele precisou nascer numa manjedoura, ser colocado numa manjedoura. E após o nascimento, sendo perseguido por Herodes, ele é levado pelo deserto do Sinai, atravessa o Saara. Gente, quando a gente fala assim, deserto do Sinai, o Saara, né? Tem gente que pensa o seguinte, um deserto. Mas se você for lá, como eu já pisei lá, é 50 graus durante o dia. E chega de noite, vai para 0 grau. Você imagina, Maria, por isso que eu falo, Maria foi uma mulher acima da média. Maria e José e um recém-nascido, enfrentando uma diferença de temperatura de quase 50 graus do dia para a noite. Você imagina essa situação? Jesus, o Rei dos Reis, cresce como carpinteiro na pobre vila de Nazaré. Começa o seu ministério como um rabino itinerante, que não tinha onde reclinar a cabeça. Sendo rico, se fez pobre, sendo servido pelos anjos no céu. Ele cinge-se com um avental, pega a toalha e um balde de água e vai lavar os pés dos discípulos que estavam disputando quem seria o primeiro no reino. E Jesus mostrando que o primeiro é aquele que serve. Jesus, ele nos ensina uma lição de um amor altruísta. Ele veio não para ser servido, mas ele veio para servir. Interessante que o ministério de Jesus, esses dias eu tenho lido vários livros, e um autor ele fala muito sobre o ministério de Jesus. O ministério de Jesus ele se baseava em 3 pontos principais: a pregação, o ensino, né, e a cura. Era o que estava na agenda de Jesus. Ele pregava, ensinava os discípulos, mas ele se importava com a causa dos pobres, ele se importava com a dor dos doentes, daqueles que estavam oprimidos espiritualmente, porque a palavra diz que ele veio libertar o cativo. E queridos, quando nós pensamos como igreja, a agenda da igreja tem que ser a agenda de Jesus. Nós não podemos ter uma agenda própria. A nossa agenda tem que ser a agenda de Jesus. Nós temos que amar como ele amou e fazer como ele fez. Igreja não há objetivo na igreja de ganhar dinheiro. Esses dias uma pessoa me procurou e falou o seguinte: pastor, a igreja pode dar nota fiscal? Eu falei assim: igreja não é empresa. Igreja não dá nota. Porque a igreja não ganha dinheiro, a igreja não arrecada para isso.
Igreja investe em missões. E olha, a nossa igreja faz isso. Semana passada nós fechamos um Reviva, 100% de graça. Porque nós entendemos que dízimo e oferta é para investir em pessoas, investir no reino. E eu quero desafiar você a durante a semana, vir na igreja. Nós temos, nos 2 turnos aqui na igreja, nós temos adolescentes, que são menores aprendizes, que estão já inseridos já em alguma empresa, mas estão fazendo treinamento aqui na nossa igreja, para poder estar no mercado de trabalho. Seria tão bom se você pudesse sentar com um adolescente desse. Esses dias eu sentei com uma jovem, ela tinha saído da escola e chegou, aí estava almoçando para ir para a aula, aqui na sala. Aí eu conversando com ela e procurando saber quem era ela, saber a história dela, e ela falou: o senhor ora comigo depois? Você me unge, pastor? Eu falei assim: claro. Mas por quê? Aí ela começou a falar das tristezas. Eu falei: gente, um adolescente cheio de vida, cheio de futuro tão gigante pela frente, uma jovem bonita, futuro tão grandioso. Tinha tentado suicídio há um mês atrás. Eu falei: gente, e assim muitos estão. E nós podemos parar para ouvir essas pessoas e falar que existe uma esperança, que essa esperança é Jesus. Porque, queridos, Jesus ele veio ao mundo para revelar-nos o coração amoroso do Pai. Porque Jesus, quando passou pela terra, ele fez o bem, ele amou todas as pessoas. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício abnegado. Jesus ele nos ensina através da sua morte. Ele veio ao mundo para dar a sua vida em favor dos seus. Ele morreu pela sua igreja. Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a Bíblia diz que ele se esvaziou e se humilhou até a morte, e morte de cruz. Jesus ofereceu a sua vida. Sua morte foi voluntária. Ninguém podia tirá-la dele, porque ele deu espontaneamente. Só ele pôde morrer vicariamente. Ou seja, a morte de Jesus cumpriu todo o sacrifício que era necessário. E, queridos, Jesus ele veio resgatar o perdido. Jesus não veio para julgar o mundo. Jesus, ele traz o ministério da reconciliação. Ele veio reconciliar o homem com Deus. Ele não veio imputar aos homens o pecado. Não veio. Muito pelo contrário, ele veio levar o pecado. Isso é a coisa mais fantástica do Evangelho, né? Ele não chega te acusando, mas ele chega te reconciliando com Deus. E ele fala: é isso aqui que te impede de chegar até Deus? Deixa que eu levo. É esse pecado, essa mala que está te atrapalhando, deixa que eu carrego para você. É o que Jesus fez. É o que ele faz todo dia por nós. Quando é Natal no nosso coração, algo novo acontece. E eu quero te convidar a celebrar o Natal. A celebrar o nascimento de Jesus dentro do seu coração. Não o Natal do mundo, com as bolas vermelhas, né, coloridas, com as árvores. Nós fazemos essas coisas para poder mostrar que nós estamos, se o dono da festa, e nós falamos dele, nós temos que fazer alguma coisa, né? Mas Jesus não está nisso. Jesus ele está aqui dentro. E ele quer nascer de novo. Ele quer nascer dentro do seu coração. Ele quer transformar o seu coração em Natal. E quando o príncipe da paz vem, é Natal. Você quer celebrar esse Natal? Amém? Feche os seus olhos. Talvez você chegou aqui hoje da igreja e ainda não é Natal na sua vida. Talvez você está decepcionado com a igreja. Olha, e porque a gente ouve falar que igreja, pastor, é tanto escândalo, tanta coisa, né? Mas tira o foco disso, coloca o foco em Jesus. Ele é o centro do Evangelho. Ele é o centro. Religião, igrejas têm idade, né? Se você pegar aí, ver a história, cada igreja nasceu numa época. Mas o centro da mensagem da igreja é Jesus, é o caminho. Ele é a porta que nos leva até Deus. Não há outro caminho além de Jesus. E quando Jesus entra nas nossas vidas, algo novo acontece.
Queridos, quando o Evangelho ele toca lá no centro do nosso coração e nos convence de que nada que nós façamos pode trazer paz, porque a paz se chama Jesus, porque a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz, ou seja, Ele é o rei da paz, Ele é a vida, Ele é o cordeiro que tira o pecado da humanidade. Pecado é a culpa. Muitas das vezes nós somos guiados pela culpa, pelo medo, pela falta de perdão. E Jesus, Ele tira tudo isso de nós. E nos traz vida. Nos traz uma alegria indescritível. E às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas desse mundo, né, com o dinheiro, que nunca dá. Porque, queridos, você pode pensar, se eu ganhasse tanto, se eu ganhasse isso. Olha, eu convivo com pessoas que ganham muito dinheiro. Já tive em casas que você fica assustado com o banheiro da casa e fala, meu Deus, de onde saiu isso aqui? O banheiro dessa casa custa mais do que a minha casa. Vários carros na garagem. E eu estou orando com uma pessoa em depressão, chorando, porque não tem paz. A paz não está na conta bancária. A paz está em Jesus. A alegria é Jesus. Jesus é indescritível. Ele é aquele que excede tudo. Por isso que eu quero convidar você a abrir o seu coração e falar, Jesus, vem fazer um Natal no meu coração. E você vai experimentar algo diferente na sua vida. Aí você pergunta, pastor, depois eu vou fazer o quê? O Espírito Santo vai te falar. Porque quando Ele assume o trono no coração, Ele faz o resto. Se você vai para a igreja tal, igreja X, isso aí é você com Deus. Como eu disse, essa igreja aqui não salva ninguém. Não salva. Quem salva é Jesus. Porque Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, eu te agradeço pela Tua palavra. Te agradeço porque o Messias, o Salvador, o Cristo nasceu. E está nascendo agora em vários corações nessa noite. Por isso nós queremos celebrar o Teu nascimento, Jesus. E nós agradecemos, Pai, porque um dia o Senhor pensou em nós. Porque um dia o Senhor viu que nós não poderíamos pagar a conta e o Senhor decidiu se fazer homem para pagar a conta por nós. Que amor é esse? Amor inigualável. Por isso nós queremos agradecer, Pai. E nós queremos dar honras ao Teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus.